Você tá sempre ali na ponta ouvindo o cliente, sempre entendendo o problema do cliente, entendendo que, na verdade, o problema não é um problema, o problema é uma oportunidade. Está aberto a aprender, está aberto a ouvir. Perguntar pro cliente, o que você faria se estivesse no meu lugar? Tem que ouvir a ponta sempre. Eu aprendo muito com os tripulantes que estão ali na ponta. O segredo é esse, você tá sempre aberto para aprender. Olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano. Bem, eu sou host aqui no nosso videocast, a CXCast, o videocast da comunidade Amigos CX. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E hoje a gente está com uma super convidada aqui com a gente, a Laurita Augusto. Ela é diretora de serviços e operações na Azul Linhas Aéreas. Laurita, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Super prazer ter você aqui com a gente. Laurita, eu queria falar um pouquinho mais do seu background profissional, até a sua posição atual como diretora de serviços e operações da Azul. Fala um pouquinho como começou sua formação até hoje. Quantas horas a gente tem? Boa. Na verdade, eu comecei a minha carreira, eu queria ser juíza. Olha só. Não tem nada a ver com aviação. É que sua formação é direito, né? Eu sou advogada. Advogada. Por formação. E aí eu entrei, na verdade, na aviação porque era o primeiro emprego e para entrar no aeroporto era fácil na época. Uhum. E o aeroporto, na época que eu entrei na TAM, muitos anos atrás. E eu sou de uma época que o aeroporto era muito glamuroso ainda, né? Então, vou entregar minha idade agora, né? Mas a aviação era luxuosa, então tinham várias companhias aéreas. E eu entrei na TAM. E comecei lá de baixo, comecei no balcão mesmo, em Guarulhos. Eu fui a primeira turma de Guarulhos, Olha só. da TAM. E aí eu me lembro, uma curiosidade, eu me lembro que o Rolim, na época, que era o fundador, né? Pra quem é mais antigo, vai lembrar dele, ele era Sim. Ele que me ensinou praticamente tudo que eu sei de... O tapete Isso vermelho, aí, né? a balinha na Exato. porta. Acho que tudo que eu sei hoje de referência de atendimento, eu aprendi com ele. Legal. E ele queria, na verdade, o primeiro time de Guarulhos, ele só queria mulheres loiras. Olha só. E eu sou morena. E eu falei, para entrar no primeiro emprego a gente faz qualquer coisa, né? E eu nunca mais voltei a ser morena. Olha Curiosidade. só. Olha só. E aí eu fiz carreira na TAM, na verdade, e fiz uma carreira operacional, porque eu comecei na operação, mas eu sempre fui tentando entrar no jurídico e as portas foram abrindo para mim na parte operacional. Uhum. Depois do aeroporto, o comandante Rolim me chamou para trabalhar com ele na parte de CX. Era um departamento que chamava, na época, Fale com o Presidente. Uhum. Que era uma área que atendia os clientes diretamente, né? A gente tinha um telefone vermelho na sala de Congonhas. Gente, eu vou entregar muito a minha idade agora, né? Não tem problema, é sabedoria, experiência. Sou experiente. E tinha um telefone vermelho em Congonhas, então qualquer problema que o cliente tinha, a gente atendia aquele telefone vermelho, além das outras linhas de atendimento. Mas o que era muito legal é que as principais reclamações ou as que poderiam surgir algum projeto ou alguma coisa diferente na TAM, a gente passava diretamente para o comandante e o comandante ligava para o cliente. Né? Então, foi ali que eu entendi como é que a coisa funcionava, porque eu falei, opa, ele entende o cliente, né? Ele sabe que o cliente, ele ouve, né? E ele faz exatamente o que o cliente está pedindo na medida do possível. Então, para mim, foi um aprendizado sensacional. Eu me lembro também de um fato, você está falando da minha carreira, eu tô mudando o foco, mas acho que é legal contar isso. Ele fazia muita palestra em algumas faculdades, né? Eu tinha, na época, 18 anos, 19, super novinha. E aí eu me lembro que ele falou para mim, faz a pauta para mim, eu vou dar uma palestra numa faculdade em Goiânia, eu quero que você faça a pauta para mim. E eu tremendo, eu falei, gente, o que esse homem vai falar? Eu não sei o que ele vai falar. E aí, dei no avião mesmo, a gente ia com o avião dele. No avião, escrevi um monte de coisa, fui pensando o que ele poderia falar e o que eu gostaria que ele falasse. E entreguei a carta para ele. Ele não abriu a carta. Ele queria, na verdade, que eu escrevesse alguma coisa. Uhum. Né? Então, ele guardou no bolso e esse homem falou durante 2 horas e meia sem parar e era encantador, assim. Então, ele realmente foi um professor para mim. Caramba, que legal isso. Foi muito legal. E aí, de lá, eu fiz carreira mesmo na operação. E fui esquecendo um pouco da carreira jurídica, né? Porque as portas foram abrindo, eu fui aprendendo muitas coisas. Eu acho que o jurídico hoje, ele me dá uma base legal para tudo. Toda vez que eu vou falar com o fornecedor, toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, sempre me vem essa veia legal de entender tá certo, tá errado. Então, acho que tudo que você aprende na vida, de alguma maneira, agrega. Sim. E aí, um outro aprendizado que eu tive foi
quando veio a fusão entre TAM e LAN. Na época, eu cuidava dos aeroportos do Brasil, eu era regional de aeroportos, ainda na operação, e eu engravidei. E aí vem aquele medo, né, aquela insegurança de você, né, numa fusão, você fica, não fica, culturas completamente diferentes, porque a TAM era completamente paixão, a LAN era completamente números, e que cultura vai ficar? Então, o que eu vi nascer ali foi uma nova cultura, foi uma cultura de equilíbrio, foi uma cultura de nem tanto céu, nem tanto ao ar, sabe? Nem tanto ao mar. Então, o que a gente pode tirar de bom de um e tirar de bom do outro? E mesmo eu grávida, eu fui promovida na LAN, então eu sou muito grata à Latam. Legal. E eu comecei a cuidar da América Latina e da Oceania. Então foi um desafio, eu grávida. Bom desafio. Então eu com 38 semanas, aí eu ia para o México e cuidava de operações. E ali, para mim, também foi um aprendizado na parte de clientes, porque o público do México era o público de Cuba era outro, até por termos políticos. Venezuela era outro. A Austrália era completamente um sonho de consumo. Então, quando eu pensava em customização de serviços, porque a gente era muito ligado a CX nessa época, sempre foi muito ligado, né, assim como é hoje na Azul, eu tinha que customizar esses produtos para diferentes mercados. São mercados completamente diferentes, mas sempre na linha do que era aviação, sempre na linha do que prezava ali a marca. Né? Então, como é que você atinge isso? Né? Era um desafio. Com públicos, com mercados, com tipos de aeronaves. Então, não era o meu norte, né? A minha formação não é essa, mas tudo que você vai vivendo, você vai aprendendo no dia a dia mesmo. E sempre viajando com outras companhias também para aprender, então também foi um aprendizado muito bom. Mas aí um dia eu acordei e falei, não quero mais aviação, estou cansada, enjoei, isso aqui é muito chato. Pedi demissão depois de 20 anos da Latam. Olha. E fui trabalhar com viação. Fui para o mercado de logística de ônibus. E ali também foi um momento em que eu conheci um outro mercado, mas eu também conheci o lado comercial. Eu fui cuidar da parte comercial da logística de cargas, que também era uma coisa que eu nunca tinha trabalhado. Então, você sai um pouco do mundo de serviços para ir para o mundo de vendas, mas sempre com foco no cliente, né? Sempre com foco em agregar mais clientes, né? E o mundo da logística, da aviação, na verdade, viação e viação, eles são muito parecidos, muito similares. Né? Então, eu trazia muito essa bagagem. E veio a pandemia, então o que aconteceu foi que a logística cresceu muito na aviação, né? O rodoviário parou, então eu sofri um boom na área que eu estava. Né? A área passou de 50 pessoas para 250 pessoas da noite para o dia. Caramba. Os ônibus da rodoviária pararam e viraram ônibus cargueiros. Né? A gente só. tirou todos os assentos e transformamos o ônibus em cargas mesmo para levar as mercadorias de um lado para o outro. Então, também foi uma fase bem, bem interessante. Mas depois de 1 ano e meio veio a proposta para vir para a Azul, e aí o bichinho da aviação voltou. Picou de novo. Picou e eu voltei. Estou aqui há 2 anos, fiz 2 anos dia 5. Ó, que legal, parabéns. Estou bem Muito feliz legal, na Azul. Muito legal. E o que te motiva, assim, porque o setor de aviação, a gente até estava falando um pouquinho antes aqui, é um setor bem agitado, né? É bem movimentado, assim. E o que te motiva a trabalhar nesse setor especificamente? Eu acho que é justamente isso, assim. Acho que essa semana a gente foi visitar a gente foi fazer alguns benchmarks em outros mercados, e são mercados que são mais tranquilos, né? Onde você tem uma previsibilidade logística ou sabe o que vai acontecer, né? Você tem um histórico ali que você sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Não é tão dinâmico, né? Aviação não tem como. Por mais que a gente tenha uma área de planejamento, um dia é completamente diferente do outro. E acho que é isso que faz a gente se apaixonar mesmo. Esse dinamismo mesmo do você não saber como vai ser o próximo dia, né? E todo dia você leva uma lição para casa. Por mais que a gente aprende por mais que você traz a bagagem do que você aprendeu, a gente sempre senta com o time e fala, e agora? Como é que a gente sai dessa? E aí você traz alguma coisa que te remete para você resolver, mas é diferente, sempre diferente. Não, legal. E um número que me impressionou bastante é que vocês têm mais de 850 voos, contando Brasil e internacional, né, por dia, né? E como que funciona? Como vocês fazem essa mágica acontecer? É lógico, deve ter problemas, devem ter
pontos super bons aí em toda essa jornada, mas considerando clientes, o aeroporto, a operação, como vocês fazem isso acontecer de forma tão legal? Na verdade, acho que a mágica dos números é que a gente tem 850, já chegamos a 900, são mais de 150 aeroportos, Muita coisa. do Oiapoque a Chuí, passando pela França. Olha só. Então, acho que Que é o novo roteiro de o vocês, novo roteiro Orly. E acho que assim, o que a gente tem hoje de grande desafio é que quando a gente pensa hoje não só na parte operacional, mas também em experiência do cliente, é você trazer um cliente do meio da Amazônia para levar ele até Orlando. Então, ele sai de uma aeronave que tem 7 lugares para uma aeronave que tem 300 lugares. Uhum. Então, como é que você faz essa experiência de ponta a ponta, né? Pensando em tudo, desde a experiência de compra dele até a experiência final dele. Né? Pensando, obviamente, nos outros produtos que a gente tem do Tudo Azul, do Azul Viagens, pacotes, enfim. Então, acho que o dinamismo está em pensar em tudo isso junto. E por mais que eu seja hoje diretora de operações, meu vice-presidente ele faz essa brincadeira, você é a diretora da Azul, você não é a diretora do aeroporto. Né? Então, quase todas as decisões, isso é muito legal na Azul, não são só decisões voltadas para a operação ou para os aeroportos. Né? A gente é participado em todas as decisões de produto, de malha, Legal. de destinos. Isso faz com que a gente participe de todas as decisões estratégicas e contribua com tudo isso. Né? E ter uma visão integral também de tudo que está acontecendo, né? Exatamente. E participar dessa decisão também. Legal. E trazer a visão do cliente, né? Que a gente está ali na ponta, está ouvindo o cliente. Então, Exato. Isso é muito legal. Então, acho que o dinamismo está nisso, assim, é muito diferente. A Azul nesse sentido, eu aprendi muito nos 6 primeiros meses. Hoje, obviamente, depois de 2 anos, eu já estou numa crescente ali nesse sentido, mas o dinamismo da Azul. A Azul ela é muito rápida, as decisões são muito rápidas. A gente coloca a coisa para rodar andando ali, funciona e dá certo, justamente por isso, porque tem uma participação de todo mundo, né? Uhum. A gente costuma trabalhar ali com squads, né? A gente tem squads voltadas para toda a jornada ali do cliente. Então, dentro da aeronave, fora da aeronave, a parte de compras, a parte do call center. E isso faz com que a gente tenha pequenas decisões e decisões rápidas para que a gente cada vez mais melhore e inove. Então, Legal. isso faz com que a gente seja muito rápido. Não, isso é ótimo você falar, porque o que a gente vê, muitas vezes, é que empresas grandes, elas têm uma dificuldade nessa agilidade, né? De tomar a decisão. E muitas vezes, eles veem empresas pequenas, startups, tal agilidade. E quando a gente vê que uma empresa grande já tem esse modelo mais esquematizado, é fenomenal, porque você consegue tracionar soluções. E quando a gente fala isso para centralidade no cliente, melhor ainda. É isso aí. Porque se acontecer algum problema ali, vocês já conseguem, de uma Resolver. forma... Rápido. E dar até autonomia também para as pessoas, né? Eu vejo muito isso também. Eu acho que isso é a grande mágica da Azul. Quando perguntam pra gente, mas qual que é a mágica de vocês? Acho que a mágica é justamente isso, é fazer com que... A gente chama todos os nossos funcionários de tripulantes. Uhum. E é fazer com que os nossos tripulantes façam parte das decisões e tenham autonomia de resolver. Né? Então, se o cliente está ali na ponta e o nosso tripulante não está apto para resolver, não tem problema. Ele pega o telefone do cliente e ele vai resolver depois, porque o importante é resolver. Sim. Então, é isso que faz com que a gente seja diferente. Legal. Né? O importante é resolver, porque a gente está ali para isso. Sim. Então, essa autonomia e essa agilidade faz com que a gente seja diferente mesmo. E como que essa é a relação com os aeroportos, assim? Porque eu acho que tem vários tipos, né? Então, tem vários tipos de relação. Tem alguns que vocês têm mais proximidade, tem outros, não sei como que é. Conta um pouco mais pra gente. A gente tem vários tipos de aeroportos e a gente classifica eles pelos tamanhos, né, e pelos tipos de aviões, pelas quantidades de voo, tem várias características. Então, a gente tem os hubs, a gente classifica em A, B, né, basicamente pela quantidade de voos. Tem algumas outras características, mas esse é o principal drive que faz a gente dividir, separar. Mas, na verdade, assim, eu acho que mesmo eles sendo classificados diferentes, né, ter essa classificação diferenciada, o que a gente faz com os gestores da ponta é sempre trazê-los para a sede, para que a gente divida as decisões. Então, a gente vai mudar um processo de embarque, por exemplo. Uhum. O processo de embarque ele é igual em todos os tipos de aeroporto. Então, você pode ter tipos de embarque diferentes para tipos de aeronave.
mas a gente explica o processo para todo mundo. Né? E aí, como é que você faz isso? São 150 aeroportos, diferentes fusos horários diferentes, a operação de cada um funciona às vezes de madrugada, às vezes de manhã. Então, a gente costuma ter algumas rotinas com eles que funcionam muito bem. Legal. Então, a gente tem uma rotina que chama Papo Aberto, que é a gente abre o Teams para... a gente usa a ferramenta do Teams, né? E a gente abre essa ferramenta para todos os tripulantes. Então, a gente agenda 1 hora e meia ali, entra quem quer, então pode entrar desde a parte gerencial, os coordenadores, os tripulantes, é o público do aeroporto. Legal. E aí, geralmente, a gente leva um tema para discutir com eles, mas acho que o mais interessante é abrir para perguntas. Então, eles podem fazer qualquer tipo de pergunta. E aí, geralmente, tem sempre um executivo que entra. Então, pode ser algum par meu, algum diretor de alguma outra área, algum vice-presidente. O John gosta de entrar bastante, o Jason. Então, isso faz com que a gente tenha sempre essa proximidade com eles. Esse é um dos programas. A gente tem um outro programa que é onde eles vêm tomar café com a gente na sede. Então, na verdade, os tripulantes que têm alguma história encantadora, porque eles sempre têm alguma história muito legal. Então, eles são elegidos ali naquele mês e eles vêm tomar café com a gente. Então, eles conhecem toda a sede, conhecem todas as áreas. E depois a gente fica a tarde inteira com eles ouvindo o que eles têm para trazer. Legal. Então, o que o cliente o que está acontecendo na ponta? O que o cliente tem para falar? O que está acontecendo de bom? O que está acontecendo de ruim? Então, também é um outro programa. A gente tem outro programa também muito legal, que é o de portas abertas, que tem a ver com o que eu estava falando no início aqui, que é o desenvolvimento, né? Quando um tripulante entra na Azul, a gente quer que ele fique na Azul. A gente quer que ele se desenvolva lá dentro. E a gente não quer só que ele se desenvolva indo para o voo, né? Ou se desenvolvendo só na operação. Tem diversas áreas lá dentro. Então, a gente faz com que esse tripulante trabalhe durante um período na outra área. Pode ser no jurídico, pode ser no comercial, pode ser no marketing, aonde ele quiser. Então, é a troca de papéis. Job rotation ali, né? Exatamente. Legal, isso é uma troca de papéis mesmo. E o inverso também. A gente também tem algumas pessoas do marketing que a gente leva ali para o aeroporto para falar, vamos lá, vamos ver como a vida é fácil na operação? Exatamente. Então, é bem legal. Então, tem esses programas que faz com que a gente se aproxime ali da ponta e também esteja cada vez mais perto do cliente. Pô, legal. E como você falou já um pouquinho dos programas, mas eu vejo que quando a gente está falando de mais de 14 mil tripulantes, é um desafio, né? Porque uma coisa é a cultura, são processos, tal, e aterrissar isso é um desafio numa empresa tão grande. O que vocês têm feito, além dessas iniciativas, mas que você acredita que tem uma consistência aí que traciona esses resultados, esses bons números que vocês obtêm hoje? Eu acho que, assim, o segredo é a comunicação que a gente tem. Independente se é a minha área, ou se é o John, ou se é o Abi. Acho que todos os executivos ali da Azul, eles estão sempre próximos da ponta. Legal. Né? A gente tem eu falei de todos os programas, acho que um dos programas para mim que fez muita diferença é o programa dos padrinhos. Então, como que ele funciona? Todos os executivos da Azul, de outras áreas, eles elegem um aeroporto para ser padrinho. Então, eles fazem visitas de 2 a 3 vezes ao ano. E, obviamente, além das visitas presenciais, eles têm o contato com eles durante o ano. Então, às vezes, não consegue alguma coisa comigo, vai no padrinho. Entendi. Né? Ou o padrinho sempre leva as informações para eles. Então, se eles não conseguem alguma informação comigo, o padrinho também dá a informação. Legal. Então, isso faz com que a gente esteja sempre atualizando a ponta do que está acontecendo. Né? E é uma troca. Né? Eu já comentei isso, mas é uma troca, né? Não somos só nós que levamos informação. Eu costumo dizer para eles, quando eles vêm tomar café comigo, eu falo, olha, eu não vou falar, eu quero escutar, porque eles trazem tanta informação, é uma informação tão rica para mim, que às vezes, eu fico falando, eu falo, gente, põe um esparadrapo na minha boca e deixa eles falarem, porque a informação é valiosa, assim, é muito legal. Legal. E com base nisso, a gente consegue trabalhar da melhor forma, né? Promover soluções. Certeiro, né? Certeiro ali. E é importante isso, porque o que a gente vê muito no mundo de experiência do cliente e de inovação também é essa questão de, a gente teve uma ideia aqui, vamos implementar. Mas a ideia partiu da onde? Né? Muitas vezes da visão interna, e não é a voz do cliente ali ativa, né? Sendo lapidada e tal. Então, a importância de ter uma escuta ativa é super relevante, né? Legal. E eu imagino que, assim, o trabalho de liderança, o que
que vocês estão fazendo, principalmente com os executivos, né? Eles são bem participativos, tal. Mas acredito que tem um treinamento aí forte com as lideranças, né? Tem. Acredito que é muito top-down. Como que é isso? Como é isso no dia a dia? A gente tem uma universidade, a Universidade Azul. Tá. Então, todo tripulante, quando ele entra, ele permanece ali durante um período na universidade. Obviamente, ele tem os treinamentos técnicos, mas acho que o técnico, obviamente, é essencial, mas é o comportamental que faz com que a gente dissemine a cultura. Legal. Né? E eles estão sempre retornando para a universidade para a gente sempre estar voltando à prática do OPA, né? Que é forte aqui na cultura da Azul. Mas tem uma plataforma nova também que a gente está testando, até porque são 14 mil tripulantes e, principalmente a equipe de voo, é difícil você trazê-los para a Uni periodicamente, né? As escalas são difíceis. Até aeroporto, mas acho que o time do voo é até mais difícil. Então, a gente está buscando no mercado algumas alternativas e a gente está testando uma plataforma que é uma plataforma muito similar aos streamings. Então, são vídeos curtos, onde o tripulante pode assistir de qualquer local. Legal. Do celular dele mesmo, do computador, enfim, de onde ele estiver, durante o voo, ele pode baixar e assistir, durante o período de descanso, enfim. Mas são vídeos curtinhos, são vídeos que fazem você lembrar do que você aprendeu, são refreshment, algumas coisas que fazem só ele retomar a cultura mesmo que está ali já enraizada conosco. Legal. E uma outra coisa que eu acho que também é super importante dessa plataforma é que eles também podem sugerir vídeos, né? Então, se eles também acham alguma coisa, algum vídeo legal que tem a ver com a nossa cultura, ou que algum cliente postou, então eles também sugerem isso e a gente vai subindo na plataforma. Então, é uma plataforma que, na verdade, está sendo construída pela Azul, né? Por todos os tripulantes. Ela não é só da universidade. E isso é muito interessante porque a gente vê no mercado um caminho que é unilateral, né? Que basicamente a empresa vê a necessidade, faz o conteúdo e distribui. E isso é muito bacana, né? Dá a possibilidade do próprio colaborador, de certa forma, ser protagonista ali também, ajudar nessa construção, Tem que ser participativo, né? Exato. Legal. Na verdade, é uma empresa de pessoas, né? Todo mundo constrói a Azul, né? Não são só os executivos que constroem. Legal. E você falou do OPA, que eu gosto muito do conceito, né? Que é a questão, a prática da Azul que consiste em observar, perceber e atender o cliente em suas necessidades. Como é isso no dia a dia? Porque pelo conceito é muito legal, né? Mas como isso é aplicado no dia a dia da Azul? A gente costuma dizer que, na verdade, o OPA ele não é só aplicado na Azul, né? Você aplica o OPA na sua vida. Legal. O OPA nada mais é do que você ser gentil com o próximo, independente de ser um cliente, independente de ser alguém da sua família, independente de você conhecer ou não uma pessoa. Você estar sempre atento às necessidades do próximo, né? Independente dele ser um cliente da Azul ou não. Né? O nosso tripulante, principalmente do aeroporto, ele tem que estar atento às necessidades, ele tem que estar atento a algum cliente que está perdido, ele está ali, ele não sabe para onde ele vai, então a gente vai até o cliente e diz, eu posso te ajudar? Né? Porque por mais que o aeroporto seja glamuroso, né? Brinquei isso no início, mas ele é uma área hostil ainda, né? Tem a parte de raio-x, ainda tem ali uns processos que não são muito agradáveis para quem está viajando pela primeira vez, ou para quem está com pressa, ou para quem está indo viajar para alguma coisa que não é tão agradável, às vezes um velório, às vezes, né, um momento difícil. Então, a gente tem que estar lá esperando por isso, né? A gente tem que estar atento a este momento, a gente está atento aos sinais do cliente. Se ele está bem, se ele não está, se ele está assustado. Tem alguns treinamentos especiais que a gente também está dando para os nossos tripulantes, tem algumas mobilidades hoje, né? Então, clientes com síndrome de Down, tem algumas mobilidades que estão surgindo, na verdade não estão surgindo, elas sempre surgiram, mas a gente não mostrava isso, né? Não era tão conhecido. Então, como tratar esse tipo de cliente, né? O pânico hoje em dia também é muito usual. Então, como é que você trata um cliente que tem pânico a bordo ou que tem pânico no check-in? Então, tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo e vai treinando o nosso tripulante. Mas, por mais que você dê o treinamento, a gentileza, no final das contas, e ouvir e acalmar o cliente é que vai fazer a diferença. Né? Não tem... O segredo, na verdade, acho que é isso. É dar atenção e esperar ele acalmar. Legal. E eu gostei muito do que você falou, que não é um conceito só da Azul, né? Só da cultura da Azul, mas é para a vida, né? E é muito legal isso, né? Porque eu acredito muito
na iniciativa privada para a transformação cultural e evolução do país como um todo. E a partir de uma cultura bem fortalecida como essa, por exemplo, a gente consegue impactar, né? É lógico, Com certeza. são 14 mil tripulantes ali que estão impactando mais quantas outras pessoas, né? Mais a família, mais os Exato. amigos, é isso, é uma grande rede. Muito legal. E tem, assim, tem várias situações na Azul que são verdadeiras, assim, que me chamam muito a atenção. É verdadeiro o que a gente passa ali, né? Então, quando um tripulante está passando por alguma dificuldade em algum aeroporto, é verdadeiro a ajuda que um dá para o outro, assim. Quando eu entrei na Azul, na minha primeira semana, teve um incidente em Recife, teve uma chuva muito forte, e tiveram 3 tripulantes que perderam a casa. Foi na minha primeira semana. E tinha no WhatsApp, eu recebi uma informação nos nossos grupos de quem pudesse ajudar, que a gente estava, né, eles estavam angariando alguns valores para poder reconstruir a casa desses tripulantes. Não deu um dia, eles conseguiram os valores. Caramba. E assim, toda a Azul ajudou. Legal. E não é obrigatório, ninguém obrigou o tripulante a ajudar. Né? Então, e não fez falta, para muita gente não fez falta ajudar com cinco reais, enfim, o valor que foi doado ali. Mas é isso que faz a cultura da Azul ser tão forte, porque é verdadeiro. Né? Não é só atender o cliente. É o cliente interno e o cliente externo. É o ser humano. É verdadeiro. Então, isso me chamou muita atenção na Azul. E o que me chamou a atenção também é porque a gente vê muita notícia, a gente vê muita reportagem e tal, conversa com os executivos, mas nada como ver na prática, né? Então, eu tive a feliz oportunidade de ser convidado para o PEX, que, para quem não sabe, é o Programa de Excelência da Experiência das Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Então, o evento ele tem uma premiação ali dos colaboradores e tudo mais, e incentiva a aplicação da prática dos princípios aí do modelo diferenciado de atendimento da Azul. Muito bonito isso, né? Mas quando você está lá e vê o evento, vê os colaboradores, você sente a energia. E aí eu até falei para o pessoal que realmente aterrizou para mim tudo que a gente vê, né, de reportagem, de artigo, de conversas que a gente tem, lá aterrizou para mim no exemplo prático de como a cultura ela transpareceu, assim. Foi fenomenal. O engajamento das pessoas, Sim. Tal. Explica um pouquinho, e o que me chamou a atenção é que o time de aeroportos ele foi super premiado ali. Fala um pouquinho do trabalho que é feito com o time de aeroportos, que eles, assim, e eu vejo que tem até uma competição saudável ali, né, para o pessoal conquistar os prêmios e tal. Fala um pouquinho pra gente. O PEX, na verdade, ele é um programa bem importante pra gente internamente, ele é bem respeitado nos aeroportos. Como você comentou, tem uma competição entre eles ali que a gente até faz algumas brincadeiras ali entre eles, é bem legal. Mas, na verdade, o PEX, ele tem algumas auditorias, né, de qualidade, de segurança que vão acontecendo durante o ano. E aí, numa somatória de pontos, pela categoria ali dos aeroportos, tem a premiação. Mas acho que o mais importante é o reconhecimento que a gente dá, não só para o aeroporto, porque existem as categorias do aeroporto e a categoria individual. Sim. E acho que, para mim, o mais importante é a categoria individual. Porque dá o reconhecimento para o tripulante que efetivamente fez o diferente, né? Fez algum encantamento, alguma coisa diferente para o cliente, fez a diferença ali. Então, é um programa assim, super reconhecido mesmo. E durante a premiação, estava até comentando com você mais cedo, mesmo quem não é premiado, os aeroportos querem vir até a premiação. Que é para eles comemorarem o prêmio do outro aeroporto. Legal. Né? Então, eles também elogiam, né? Eles gostam de comemorar, isso é muito legal na Azul também, isso faz parte da nossa cultura, que é a gente também celebrar. Né? A gente tem que celebrar o que é o ganho né? o prêmio do outro, celebrar as grandes conquistas. A gente teve muitas conquistas no ano passado, esse ano também. A gente tem que celebrar, tem sempre que celebrar isso. Então, é uma grande festa que faz com que a gente esteja cada vez mais unido. Então, acima de tudo, não é o prêmio,
Mas acho que é muito mais a nossa festa que a gente faz junto. Isso é bem legal. E eu achei muito interessante o fortalecimento da cultura de centralidade no cliente que vocês têm ali com isso. É uma forma palpável da gente ver, né? E também o foco ali que vocês dão para cada indivíduo, para cada colaborador. Para cada história, né? Para cada história, exato. Porque quando a gente via no telão os premiados, né? Passava uma fotinha de cada um ali. Os ganhadores subiam no palco, né? Então, muito legal isso. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. E quando a gente está falando de métrica, assim, a gente tem uma grande métrica hoje no mercado, que é o NPS, né? Métrica mais conhecida. Eu queria entender como vocês atuam com ela e se além do NPS vocês têm outras métricas que vocês utilizam na Azul relacionada à percepção do cliente. Na verdade, assim, todas as ações que são feitas na Azul, a gente sempre mede através da percepção do cliente. Tá. Então, vou dar um exemplo, a gente, quando muda, por exemplo, algum snack a bordo, então, além da pesquisa de NPS que a gente já tem para medir, obviamente, toda a gama de serviços, a gente sempre tem alguma pergunta específica para essa ação que foi modificada, né? Até para entender se isso é mudado ou não. Mas eu acho que pela parte operacional, o que eu posso dividir, que eu acho muito interessante, é que, assim, o NPS na Azul, ele não é só visto pela área de CX, ou só pelos executivos, né? Falando pela área de aeroportos, o meu gerente do aeroporto, os nossos tripulantes da ponta, eles têm acesso ao NPS e eles avaliam todas as semanas. Legal. Então, se naquela semana a gente teve um problema, por exemplo, com o desembarque, é avaliado ali para o tripulante, né, obviamente, junto com o time, para entender o que a gente fez ali que poderia ter sido feito melhor. Né? A gente teve uma quantidade muito grande de bagagens, a gente poderia ter se antecipado e despachado isso, a gente poderia ter pensado diferente, a gente poderia ter anunciado diferente. Então, acho que a grande conquista da Azul é que o NPS não é só um indicador visto pelos executivos. Ele é usado. Legal. Ele é usado para medir, obviamente, qualquer ação diferente, mas ele é usado para que a ponta entenda se aquilo que ela fez poderia ter sido feito melhor e pode ser feito melhor. Não, isso é fundamental, porque não é o NPS só como número, né? Que aí esse é o grande ponto que a gente levanta até como comunidade no mercado, que não é um número. Muitas vezes o número é só um indicador ali para a gente se aprofundar e ver o que realmente está acontecendo no qualitativo, muitas vezes tal. Então, que legal que todo mundo tem essa visão e está disseminado lá. E em relação ao benchmark, você falou, né, que vocês fazem benchmark e tal, mas qual a importância, assim, vocês fazem com outros setores, faz benchmark interno também, como que é isso? Como funciona? A gente faz bastante e uma coisa que a gente faz de diferente, meu time, nos últimos meses, a gente vem fazendo que eu achei que agregou muito, é sair um pouco da área de serviços. Né? Essa semana passada, a gente fez um benchmark na Vale do Rio Doce, até agradecendo o time que recebeu a gente super bem lá, que não é um setor que está muito preocupado, né? Não tem uma competição como a aviação tem. Sim. Mas o que agregou muito ali pra gente é que, assim como a aviação, eles têm uma veia de segurança muito forte, até por tudo que eles passaram, né? Então, a gente aprendeu muito ali a parte de segurança, a gente fez uma troca muito grande ali de procedimentos na parte de ter alguma contingência. Então, como é que eles atuam na contingência, como é que eles se comunicam na contingência, quais são as ferramentas que eles utilizam. Então, às vezes, a gente acha que, vamos conhecer só as partes, né, algum mercado de serviços. E não é isso, né? Acho que todo mercado tem alguma coisa para agregar. E eles também falaram, a gente vai procurar agora a Azul para entender um pouco como é que vocês fazem com o cliente, porque a gente também tem que se preocupar com o nosso cliente. Então, é uma troca, né? Então, é um pouco... E acho que sair um pouco desse mundo também, né? A gente, como a aviação consome muito a gente, eu preciso fazer com que o meu time saia um pouco e vai ver que tem um mundo lá fora, né? Tem um mundo fora da aviação. Porque aí volta oxigenado, volta pensando diferente. Dá um refresh ali, né? É necessário. Legal. E quantas pessoas hoje, abaixo de você, assim... 3.200. É bastante gente. É bastante gente. E qual o principal desafio que você vê hoje para continuar e fortalecer a experiência do cliente? Dentro da parte de operação, né? Eu acho que assim, uma coisa que a gente ouviu muito na Vale, e eu discuti isso muito com o meu time,
eles trouxeram algumas falas que a gente saiu de lá bem reflexivo, né? É de você sempre voltar e entender se tem alguma coisa melhor para você fazer. Você não achar que se você chegou no topo, não tem nada para você melhorar. Sempre tem alguma coisa para você melhorar. Né? A soberba não pode existir. Eu ganhei um prêmio de pontualidade, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. Né? Como é que eu faço para manter? Até porque você puxa o mercado, né? Exato. E chegar, eu falo pro meu time, chegar a gente chegou, mas como é que faz para manter? Exato. Manter é muito difícil do que chegar. Exatamente. Então, acho que isso fez com que a gente ficasse mais reflexivo e falasse, tá bom, e agora? E daqui para frente? Então, é sempre esse olhar para frente, é sempre esse olhar de o que a gente pode fazer para ficar melhor, né? E, de novo, hoje meu vice-presidente está em Congonhas, ele chegou lá às 5h30 da manhã, ele me avisou que ele iria para acompanhar ali a operação da manhã. Eu vou na segunda-feira. Então, esse tipo de coisa de você estar lá na operação, sair do escritório, ir lá na operação, ouvir o cliente, entender o que ele está passando, entender os problemas que ele está tendo no aplicativo, na bagagem, na experiência dele como um todo, né? Você passar pela jornada que o cliente está passando e entender a dificuldade dele, eu acho que é uma coisa necessária para a gente continuar crescendo, né? Eu preciso entender as dores do cliente, né? Porque se eu não entender as dores do cliente, se eu achar que eu estou sempre no topo e está tudo bem, não está certo. E isso é super importante que você falou, porque é uma transformação cultural, mas precisa muito da atitude do executivo, do profissional que está trabalhando ali, ir para a ponta. Ir para a ponta não de uma forma... Obrigada, né? Tem que ser da essência mesmo. A gente teve o papo com o Jason aqui também, a gente consegue ver a essência dele em todo o contato que a gente tem com ele, que realmente ele gosta. Ele gosta. Né? Então, isso é super importante, sair um pouco do ar-condicionado. É isso aí. Ir para a ponta faz uma baita de uma diferença. É lá que você aprende, lá é que é gostoso, né? O escritório não é gostoso, gostoso é o aeroporto. Exatamente, que legal. Laurita, para finalizar, qual dica você dá para quem está nos acompanhando, que quer oferecer uma experiência para o cliente da melhor forma possível? Eu acho que o que eu aprendi, né? Eu comentei um pouco da minha jornada desde o início, aí que eu aprendi com 18 anos aí com o comandante Rolim, e venho aprendendo hoje com o Jason, com os executivos da Azul. Eu acho que de novo, você tá sempre ali na ponta ouvindo o cliente, sempre entendendo o problema do cliente, entendendo que, na verdade, o problema não é um problema, o problema é uma oportunidade. Exatamente. Né? E não só isso, está aberto a aprender, está aberto a ouvir, né? Às vezes, por mais que seja uma dificuldade que você não sabe como sair dessa dificuldade, perguntar para o cliente, o que você faria se estivesse no meu lugar, né? O que você me sugere, né? A gente tem que ouvir a ponta sempre, né? Eu tô sempre, e não só a ponta como cliente, mas eu comentei do café da manhã, porque, na verdade, eu aprendo muito com quem está na ponta, eu aprendo muito com os tripulantes que estão ali na ponta, né? Como são 150 aeroportos, são regiões completamente diferentes. Então, contextos diferentes, né? O problema de quem está em Porto Alegre é diferente do problema de quem está em São Luís, por exemplo. Então, eu estou sempre aprendendo, né? Então, acho que o segredo é esse, você está sempre aberto para aprender. E é legal, porque por mais que a gente não tenha a resolução ali naquele momento, o executivo ou a pessoa que está na frente, ela quer resolver. Seja o executivo ou qualquer colaborador, né? Mas ter essa pegada de querer resolver é super importante, né? Muito legal. Muito obrigado pela sua presença, Laurita. Compartilhe as suas redes, seus contatos, LinkedIn, onde o pessoal pode te achar para ver suas postagens. Compartilha com a gente. Acho que pelo LinkedIn, pelo nome, né? Tem poucas Lauritas no mundo. Pelo LinkedIn, Laurita Augusto. Legal. Mas acho que vocês podem me encontrar em Campinas ou em Congonhas sempre, nos aeroportos de manhã. E se eu não tiver, pode me cobrar, que eu vou estar lá no aeroporto sempre. Legal, show de bola. A gente vai colocar aqui seu LinkedIn. E, pessoal, um episódio super bacana com a Azul Linhas Aéreas, com a Laurita Augusto. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado de novo. E para quem não se inscreveu no nosso YouTube, no nosso canal, por favor, se inscreva. Também a gente está no Spotify, então segue lá no Spotify. Toda quarta-feira, ao meio-dia, um novo conteúdo aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.